Olá, eu sou Wildo Pereira Matos, aluno do sexto período do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. E vou, juntamente com a colega Larissa Pereira Assis, apresentar um trabalho para a disciplina de Produção e Sanidade de Bovinos de Corte, cujo tema é Manejo Reprodutivo de Bovinos de Corte e os principais índices zootécnicos relacionados. Os índices zootécnicos são dados produtivos, quantitativos e qualitativos que refletem em número e desempenho da produção. E qual seria esses índices ideal? E qual seria o índice desejado? Podemos responder essas duas perguntas através dos índices já alcançado por índices já disponíveis no mercado. E a partir daí, com a disponibilidade de mão de obra e a partir do que o produtor tem disponível em genética, ele poderá traçar, né, qual é o índice que ele pode ser alcançado, e aí, ou desejado que seja. Porque não adianta o produtor querer atingir um índice, sendo que ele não tenha as condições mínimas para que esses índices sejam alcançados. E dentre os principais, voltado para a reprodução, que é o tema desse trabalho, podemos citar a taxa de prenhez, o índice de perdas gestacionais, taxa de natalidade, período de serviço, índice de intervalo entre partos, a taxa de desmama, taxa de mortalidade e a taxa de descarte. Esses índices estão voltados mais para, no caso das fêmeas e bezerros, mas assim como esses, tem vários outros índices também voltados para a nutrição, por exemplo. A taxa de fertilidade, ou prenhez, é dada através do número de prenhezes confirmada, dividido pelo número de fêmeas inseminadas. Isso multiplicado por 100 para achar a porcentagem. E, como dito antes, essa taxa está diretamente relacionada ao aporte nutricional que esse rebanho vai se encontrar. E a partir daí, pode-se ter a prenhez bem-sucedida ou não. No geral, recomenda-se que uma prenhez satisfatória está entre 80% e 90%. E para novilhos, o, o desejado é que esteja entre 85% e 95%. Lembrando também que, para atingir os índices, é imprescindível que as avaliações ginecológicas sejam feitas sempre que for fazer um planejamento de reprodução em bovinos, seja ela por monta natural ou usando algum tipo de biotecnologia, no caso da IATF, etc. O índice de perdas gestacionais representa o índice de aborto ou outras falhas que porventura venha a ocasionar essas perdas. E é dada pelo número de gestantes menos o número de vacas paridas. Esse resultado sobre o número de vacas gestantes multiplicado por 100 vai ter a porcentagem. E essas outras falhas aqui podem estar relacionadas ao diagnóstico de gestação ineficiente, porque se por acaso o profissional errar nesse quesito aí, esse índice vai ser puxado para baixo, independente de qualquer coisa. A taxa de natalidade é dada pelo número de bezerros nascidos
é dividido pelo número de vacas com prenhez confirmada. Esse número dividido vezes 100 para se ter a porcentagem do índice. E sabemos que quanto maior o número de bezerros nascidos, maior será esse índice. E esse número ele é mensurado independente se o bezerro nasceu sadio, com algum problema, ou até mesmo natimorto. Aqui nós estamos contando o índice da taxa de natalidade, independente como ocorreu esse nascimento. O período de serviço é dado pelo período entre o parto e o período de uma nova concepção. O desejado é que seja entre 40 e 60 dias após o parto, que é o período que ocorre a involução uterina. E preconiza esse número que ele não passe de 80 dias, porque aí, a partir disso, já não terá mais um bezerro por ano, que é a meta, né? O mínimo, a meta é a vaca produzir um bezerro por ano, que é possível, né? E uma vez que é possível, então a gente preconiza esse número. E esse período de serviço também, ele está intimamente ligado ao manejo nutricional, mais uma vez, porque é preciso ter um cuidado no periparto e no pós-parto, porque são momentos críticos onde a, a matriz vai passar por vários estágios fisiológicos, né, antes do nascimento do bezerro, se preparando, né, para produzir o leite, para manter esse bezerro, e após o nascimento dele, a reconstrução, né, do aparelho reprodutivo. E por isso precisa de uma dieta balanceada. O índice de intervalo entre partos, ele é calculado a partir do intervalo de tempo entre dois partos de uma mesma fêmea. E ele pode ser obtido contando os dias entre dois nascimentos ou somando o período de serviço à gestação animal. Aqui a gente pode ver a conta que o período de serviço ele tem a duração de aproximadamente 2 meses e meio. Como o Will disse, ele é o período entre o parto até a vaca emprenhar novamente, e tem um período de 9 meses e meio, aproximadamente de gestação, já que o período de serviço foi 2 meses e meio, e somando os dois dá 12 meses, que é o período ideal, onde a vaca vai parir um bezerro por ano. Aqui também a gente vê uma taxa considerada ainda boa, que é de 13 a 14 meses, esse intervalo, e também a consideração de que vacas primíparas, que é a que já pariram uma vez, e vacas velhas, elas apresentam uma maior taxa de intervalo entre partos, o que é fisiológico. Pode passar. Taxa de desmama. Essa taxa ela é calculada o número de bezerros desmamados dividido pelos números de matrizes em cobertura. E ela representa o total de bezerros desmamados nessa relação de fêmeas acasaladas dentro de um ano. E ele é bem importante para medir a eficiência na fase de recria, na fase de cria, e avaliar a rentabilidade nessa fase. Porque quanto maior a taxa de desmame, menor vai ser o custo de produção do bezerro. E nesse sentido, por um bom manejo, esse percentual ele tem que ser alto, né? E a meta para essa porcentagem é que ela seja maior que 80%. Porém, vários fatores interferem na porcentagem desse índice, como fertilidade, natalidade e mortalidade de bezerros. Então, qualquer alteração nesses índices vai influenciar a taxa de desmame e a rentabilidade.
E esse período, ele é um período longo, onde 3 meses são da estação de monta, 9 meses é para gestação e 8 meses é para desmamar o bezerro, contando aí 20 meses só para esse período. Pode passar. A taxa de mortalidade. O cálculo desse índice, ele é feito a partir da diferença entre o número de bezerros desmamados e o número de bezerros nascidos na propriedade, onde a maior taxa de mortalidade ela ocorre principalmente durante as primeiras horas no pós-parto e durante os primeiros 15 dias de vida do bezerro. E as principais causas para isso é a falta de acompanhamento dos bezerros para verificar se eles ingeriram um colostro e também a falta da cura do umbigo, que é que a gente pode ver nas imagens do bezerro com o umbigo inflamado e abaixo o bezerro com vazio, apresentando a falta do colostro, que ele não mamou. E ao contrário da taxa de desmama, o baixo percentual é o que vai indicar o alto desempenho. A taxa tem que ser baixa, sendo a taxa ideal menor que 2% e uma taxa satisfatória de até 3%. A taxa de descarte. Esse índice ele é relacionado à substituição das vacas, e ele é obtido pela divisão entre o número de fêmeas substituídas pela quantidade de fêmeas em estação de monta. A reposição anual do rebanho de matriz ela é muito importante para manter a produtividade nas propriedades rurais. Então, é feito o descarte dos animais improdutivos, que falharam em mais de uma estação de monta, e os animais considerados velhos, ou seja, aqueles que estão perto de diminuir a fertilidade. E a recomendação é que todo ano sejam repostos de 10% a 30% desses animais. E o principal critério utilizado para selecionar esses animais que vão ser descartados é a falha reprodutiva, que é a vaca que sai vazia da estação de monta. E para isso eles realizam o diagnóstico de gestação, que é um procedimento essencial para verificar a taxa de prenhez. E durante o diagnóstico de gestação, o veterinário ele vai realizar o exame ginecológico nas matrizes que não estão prenhas e vai verificar se há alguma alteração no trato reprodutivo desses animais, que é outro critério utilizado para descartar esses animais. Então, a identificação e o descarte dessas matrizes improdutivas e de baixa produtividade são alternativas de manejo que vão possibilitar ao produtor otimizar de forma racional e econômica o desempenho do seu rebanho de cria. Pode passar. Aqui a gente vê alguns índices zootécnicos em bovinos de corte, que são índices assim, considerados ideais e que são bem utilizados na reprodução. Então, como foi visto, esses índices, eles são a principal ferramenta de avaliação de desempenho no rebanho. Então, como foi dito lá no começo, esses índices são dados produtivos, qualitativos e quantitativos, que refletem em números o desempenho da produção. E eles conseguem conduzir o comportamento do produtor, independentemente de qual é o modelo da produção da fazenda. Porque esses índices, eles devem ser... Porque esses índices que são medidos, eles vão variar de acordo com o negócio. Então, eles servem para qualquer modelo de produção. E quando esses dados são bem gerenciados, é possível ver quais vão ser as consequências das decisões tomadas ali dentro da propriedade, porque esses dados que foram coletados possibilitam ao produtor conhecer melhor o rebanho e adequar o manejo desses animais. Então, é possível determinar como está o nível de produtividade desses animais, traçar métodos para melhorar e ver quais práticas devem ser mantidas, substituídas ou aprimoradas. E esse foi o nosso trabalho, e muito obrigada. E aqui as referências que a gente utilizou.